Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior da Prefeitura de Tatuí, que aconteceu no dia 30 de abril de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 13, que tratou de uma regra de 3 composta. Bora lá! A produção de 350 km de um cabo marítimo foi feita em 3 dias por máquinas de mesmo rendimento. A cada dia, todas as máquinas em funcionamento produziam o cabo ao mesmo tempo. No primeiro dia, em 12 horas, 6 máquinas fizeram 81 km do cabo. No segundo dia, 10 máquinas produziram o cabo por 15 horas. Os últimos quilômetros do cabo foram produzidos no terceiro dia, em 7 horas, por quantas máquinas? Bom, pessoal, primeiramente aqui, qual que é o total que deve ser produzido? Veja que o texto está informando para a gente que deve ser produzido essa quantidade aqui, de 360 km aqui deste cabo. Mas ele falou que essa quantidade tem que ser produzida aqui em 3 dias por máquinas de mesmo rendimento. Informou que cada dia, todas as máquinas que estiverem em funcionamento, elas vão produzir o cabo aqui ao mesmo tempo. Agora repare, aqui ele tem falando que no primeiro dia, em 12 horas, 6 máquinas fizeram 81 km do cabo. E no segundo dia, 10 máquinas produziram o cabo aqui por 15 horas. Mas qual foi a quantidade produzida aqui por essas 10 máquinas em 15 horas? Bom, repare, nós temos aqui um problema que está envolvendo regra de 3. Vamos tomar as grandezas que a gente tem aqui. Veja que ele está falando aqui que no primeiro dia, que é em 12 horas, então nós temos aqui essa grandeza horas, depois a gente tem também essa grandeza máquinas, e temos aqui a grandeza quantidade aqui produzida, a quantidade de cabo que é produzida. Vamos preencher as grandezas. O texto informou que no primeiro dia, aqui, em 12 horas, 6 máquinas fizeram essa quantidade de 81 km do cabo. No segundo dia, agora, 10 máquinas produziram aqui o cabo por 15 horas. Mas qual foi essa quantidade? Eu não sei qual foi essa quantidade, eu vou falar que foi uma quantidade que. Então perceba, nós temos essa regra de 3 aqui composta. Agora a gente precisa saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente pega a grandeza quantidade, que é onde a gente colocou a incógnita, onde a gente colocou a letra Q aqui, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz, ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Então eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo e vou comparar cada uma dessas outras duas grandezas com essa grandeza quantidade. Vamos começar comparando aqui a grandeza horas com a grandeza quantidade. Então perceba, em 12 horas é possível produzir essa quantidade de 81 km de cabo. Mas se eu aumentar, se eu colocar para 15 horas aqui, eu vou produzir uma quantidade maior ou menor do que 81. Repare, em 12 horas a gente conseguiu produzir aqui essa quantidade de 81 km. Em 15 horas, evidentemente, a gente produziu uma quantidade maior. Então, repare, a gente aumentou aqui as horas e também vai aumentar aqui a quantidade a ser produzida. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, a setinha parece que tem que ficar na mesma posição dessa setinha. E como essa aqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Com isso, a gente identifica que essa grandeza horas, em relação a essa grandeza quantidade, ela é diretamente proporcional. Agora a gente vai comparar a grandeza máquinas com a grandeza quantidade. Então veja, 6 máquinas aqui produzem essa quantidade de 81 km de cabo. Mas se eu colocar 10 máquinas para trabalhar, evidentemente a gente vai produzir uma quantidade maior de cabo. Então a gente aumentou aqui a quantidade de máquinas e vai ter que também aumentar aqui a quantidade produzida. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, a setinha para essa aqui tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Com isso, a gente identifica que essa grandeza máquinas em relação à grandeza quantidade, ela é diretamente proporcional. Agora que a gente já sabe que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais, a gente pega essa grandeza onde a gente colocou a incógnita aqui a gente escreve ela aqui, 81 sobre Q. Ela deve ser igual ao produto dessas outras duas grandezas na ordem que elas estão, ou seja, na ordem direta. Se ela é na ordem direta, a gente vai manter exatamente como está aqui. Então, 81 sobre Q tem que ser igual a 12 sobre 15 vezes essa outra aqui, que é 6 sobre 10. E agora a gente simplifica o que é possível para facilitar as nossas contas. Vou simplificar aqui o 6 aqui, com 10, dividindo aqui em cima e embaixo por 2. 6 por 2 é 3. 10 por 2 aqui vai dar 5. Aqui também eu posso simplificar esse 12 com 15, simplificando aqui, dividindo em cima e embaixo agora por 3. 12 por 3 aqui vai dar 4. 15 por 3 vai dar 5. Portanto, 81 sobre Q é igual. Vou colocar aqui, traço de fração. Para multiplicar frações, multiplica parte de cima com parte de cima e parte de baixo com parte de baixo.
4 vezes 3 aqui, 12. 5 vezes 5, 25. Voltamos a pegar isso agora e vamos multiplicar isso aqui em cruz. 81 sobre Q é igual a 12 sobre 25, a gente multiplica isso aqui cruzado. 12 vezes Q, 12Q. E aqui vai ficar 81 vezes 25. Veja que ainda dá para a gente simplificar um pouco mais para a gente facilitar nas nossas contas. Eu posso simplificar aqui esse 81 com o 12, dividindo os dois, aqui é por 3. 81 por 3 aqui vai dar 27, e 12 por 3 vai dar 4. Portanto, a gente vai ter que 4Q igual 27, que a gente multiplicando isso aqui por 25, a gente vai encontrar 675. Portanto, essa quantidade produzida aqui, que no segundo dia vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo as continhas aí no cantinho do papel, dividindo 675 por 4, a gente vai encontrar 168,75. Então, já sei qual foi a quantidade produzida agora no segundo dia. Mas qual que é a quantidade que falta para ser produzida agora nesse terceiro dia? Bom, se a quantidade a ser produzida tinha que ser 360, para saber quanto que falta, basta pegar esses 360 aqui, retirar o que foi produzido no primeiro dia aqui, que foi 81, e retirar o que foi produzido agora no segundo dia, que foi 168,75. Fazendo essas continhas aí, 360 menos 81 menos 68,75, falta ainda para ser produzido agora no terceiro dia 110,25. Essa é a quantidade que falta. Então nós vamos montar aqui uma outra regra de 3 composta. As grandezas são essas daqui, ó. Horas, máquinas, quantidade. Nós sabemos que em 12 horas essas 6 máquinas elas produzem essa quantidade aqui de 81 km. Então, para produzir essa quantidade que falta aqui, que é de 110,25, mas isso precisa ser feito agora em 7 horas. A gente vai precisar aqui de quantas máquinas, que é o que a questão quer saber. Então, eu não sei quantas máquinas, vou colocar aqui X. Então, temos essa nova regra de 3 composta aqui. Para a gente resolver, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pegar essa grandeza onde a gente colocou a incógnita x aqui, a letra x, vamos colocar uma setinha nela. Como eu disse aqui, a setinha, essa primeira setinha tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima, ela vai servir apenas como orientação. Então vou colocar essa setinha aqui para baixo. E vou comparar agora essa grandeza horas e a grandeza quantidade com a grandeza máquinas. Vamos começar aqui comparando a grandeza horas com a grandeza máquinas. Repare, em 12 horas aqui, eu faço o serviço utilizando 6 máquinas. Então, observe, eu consigo fazer um serviço em 12 horas com 6 máquinas. Mas se esse serviço precisa ser feito mais rápido, eu preciso fazer esse serviço em 7 horas, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? Novamente, eu posso fazer um serviço em 12 horas com 6 máquinas. Mas se eu preciso fazer o serviço mais rápido, eu preciso fazer o serviço aqui em 7 horas, eu vou precisar de mais máquinas. Então notem, nós diminuímos o tempo, mas tivemos que aumentar as máquinas. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa aqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza horas em relação à grandeza máquinas, ela é inversamente proporcional. Agora eu vou comparar a grandeza quantidade com a grandeza máquinas. Para produzir essa quantidade de 81 km de cabo, eu preciso de 6 máquinas. Para produzir essa quantidade aqui de 110,25, que é uma quantidade maior que 81, eu preciso de mais máquinas ou de menos máquinas? Então repare, para produzir esse 81 km eu preciso de 6 máquinas. Para produzir essa quantidade maior aqui eu vou precisar de mais máquinas. Aumentamos de um lado e aumentamos do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza quantidade em relação à grandeza máquinas, ela é diretamente proporcional. Agora que eu já sei que essa grandeza é diretamente proporcional e essa é inversamente proporcional, a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a incógnita aqui, que é 6 sobre x, ela deve ser igual ao produto dessas outras duas, mas na ordem que elas estão. Repare, essa primeira aqui ela está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 12 sobre 7, a gente vai inverter e escrever 7 sobre 12. Vezes essa outra aqui que está na ordem direta, ela é diretamente proporcional. Então, vezes isso aqui, ó, 81 sobre 110,25. Repare, a gente vai poder simplificar esse 81 aqui com 12, dividindo aqui em cima e embaixo por 3. 81 por 3 aqui vai dar 27. 12 por 3 vai dar 4. Assim, 6 sobre x vai ser igual. Traço de fração, agora é só multiplicar. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 7 multiplicando aqui por 27. Fazendo essas continhas, aí isso vai chegar em 189. 4 agora multiplicando por 110,25. Novamente, fazendo essas continhas, aí vai chegar em 441. Agora é só pegar isso e multiplicar cruzado. 189 vezes x vai dar 189x. 6 aqui multiplicando por 441, a gente vai encontrar 2.646. Assim, o valor de x, que é o que a gente está querendo, vai ser quanto? 189 está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo novamente essas continhas aí, ó, dividindo 2.646 por 189, a gente vai encontrar que x é 14.
Portanto, serão necessárias aqui, 14 máquinas para em 7 horas produzir essa quantidade de cabo que falta, que é 110,25. Assim, os últimos quilômetros do cabo, que é essa quantidade 110,25, foram produzidos no terceiro dia, que é em 7 horas, por 14 máquinas, e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, mais uma questão muito grande, uma questão muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!